dia a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia e na aula de hoje nós iremos falar sobre a escola de Frankfurt, mais especificamente as ideias de Jürgen Habermas. Vamos nessa? Bom, pessoal, falando um pouquinho a respeito da escola de Frankfurt, é uma linha filosófica que vai analisar o que seria o mundo contemporâneo. Então a gente pega filósofos aí mais recentes que vão estar envolvidos aí dentro das questões ligadas ao século XX, principalmente, tá? E aí o que acontece? O grande pensamento, o grande questionamento da escola de Frankfurt era tentar responder essa pergunta: como pensar o mundo moderno contemporâneo, considerando os obstáculos e as possibilidades de emancipação humana? Então, eles vão refletir sobre todas essas questões que envolvem a sociedade contemporânea, principalmente aí a questão da ideia da cultura de massas, e vão analisar se seria possível ou não haver de fato uma emancipação humana, uma liberdade do ser humano. E aqui eu coloquei para vocês do lado uma frase do Theodor Adorno que retrata um pouco essa questão, tá? O controle remoto tornou-se a principal bússola para a vida da maioria das pessoas. Então, será que esse mundo massificado, tecnológico, traz realmente uma liberdade para a humanidade? Bom, gente, e aí, dentro da escola de Frankfurt, a gente tem duas gerações, ok? A primeira geração vai se destacar os pensadores Theodor Adorno e o Max Horkheim, tá? Eles vão ter uma leitura pessimista sobre o mundo, principalmente com relação aos resultados que as ideias iluministas trouxeram para a sociedade, que criou o que seria chamado de sociedade de massas, uma sociedade massificada, que procura sempre essa ideia de padronização social. E aí, então, eles vão fazer uma crítica a toda essa ideia do iluminismo que acabou criando a ideia de uma ciência, de uma técnica, de um conhecimento que estaria a serviço da economia instrumentalizada. Então é sempre aquela ideia de uma produção que está voltada para a manutenção da economia, que está voltada para a manutenção de uma determinada elite no poder. Então não se tem mais de fato a busca do conhecimento, é sempre algo instrumentalizado. Para que eu vou usar isso? Para que isso vai servir para a minha vida? Então eu não tenho mais a busca do conhecimento por si só, mas sim algo instrumentalizado que tem um objetivo, um fim. E ele vai afirmar justamente que até a arte estaria a serviço do entretenimento e da massificação cultural. Então ele fala que a arte, ela se esvaziou. Por quê? Porque a arte era uma forma de você colocar as suas ideias de maneira livre, de você apresentar críticas, fazer reflexões, e atualmente você tem uma perspectiva de arte, de algo que serve para o entretenimento, para a massificação cultural, para transformar as pessoas em iguais culturalmente, sem que elas tenham ideias diferentes ou para controlar as pessoas de alguma maneira. Então, ele fala que a própria arte acabou se esvaziando justamente por conta dessa razão instrumental. Bom, gente, agora falando especificamente do Habermas,
Habermas, tá? Ele nasceu em 1929, então ele pegou todo o processo aí da crise de 29, todas as transformações que ocorreram ao longo aí da segunda metade do século 20. Ele foi aluno e assistente do Theodor Adorno, então ele vai beber muito das ideias do Adorno. Ele vai fazer parte de uma segunda geração da escola de Frankfurt. É interessante que as suas ideias elas são reconhecidas mundialmente, tá? E muitos governantes acabam pegando conselhos dentro das ideias do Adorno. Inclusive, gente, como eu já havia dito, ele é vivo até hoje, continua produzindo, tá? E o Habermas, ele faz uma crítica à ideia pura e simples da razão instrumental, tá? Então ele não nega a razão instrumental, mas ele vê uma perspectiva positiva, uma chance do ser humano conseguir sim, de fato, a sua emancipação. O contexto histórico de análise, de pesquisa do Habermas é a segunda metade do século XX. A gente tem um avanço aí, um estágio avançado da sociedade europeia industrial. Então a gente tem o sistema de tecnologias avançadas, o contexto da produção em larga escala e o consumo massificado, o consumo em grandes proporções, tá? Então esse é o contexto que ele vai fazer a análise dele. Bom, as principais obras do Habermas é Conhecimento e Interesse, a Teoria do Agir Comunicativo, o Discurso Filosófico da Modernidade, tá? Então, dentro dessas obras, o Habermas ele vai mostrar um otimismo com relação à razão, tá? E ele ainda acredita que a razão ela possa ser utilizada para emancipar o ser humano, para que o ser humano consiga de fato a sua liberdade. Para isso, ele vai criar a sua teoria em torno da ideia da razão comunicativa, em contrapartida, em oposição à razão instrumental. Bom, gente, então falando especificamente das teorias dele, tá? Ele vai separar o mundo a partir de duas ideias. Ele fala que a vida do ser humano compõe aí dois mundos. O que seria o sistema ou o mundo do trabalho, que no caso seria o mundo das ciências aplicadas ou das ciências técnicas, no qual a gente tem o agir fundamentado na razão instrumental, ou seja, o agir ele é fundamentado no conhecimento empírico que vem através das experiências. E essa razão instrumental, esse mundo do trabalho, ele tem por finalidade a máxima eficácia. Então, você sempre vai buscar o quê? O resultado. Você sempre vai colocar um objetivo a ser alcançado e vai buscar esse objetivo com máxima de eficácia possível. Não importa o que você vai fazer, mas você vai buscar aquele objetivo. Você vai alcançar aquela eficácia, ok? Então esse seria o mundo do sistema. Então, pensando nessa questão, no campo da economia, qual o meu objetivo? Vou buscar o lucro, não importa o que eu faça para isso. No campo político, eu vou fazer o quê? Vou buscar o poder. No campo das ciências, eu vou buscar a eficiência do meu conceito científico, tá? No caso desse mundo do trabalho, os objetivos eles sempre são frios, técnicos, calculados para você alcançar um determinado fim. Em contraposição a isso, nós temos aí o chamado mundo
da vida. O que acontece no mundo da vida, gente? Nós temos o mundo das sociabilidades, o mundo das relações afetivas. E neste mundo, o agir é fundamentado na razão comunicativa. Então, você vai estabelecer as relações intersubjetivas, não vai ter aquela ideia de domínio, de poder, e sim do diálogo, do entendimento. Então, você vai visar sempre o diálogo para atingir o bem-estar dos indivíduos, o bem-estar da família. Então, a ideia justamente das relações afetivas, sem que haja uma dominação, mas sim a troca de ideias para que haja um bom convívio social. Só que vem a grande questão, né, gente? Teoria e prática são duas coisas completamente diferentes. Então, o Habermas, ele identifica que existem esses dois mundos, o mundo do trabalho e o mundo da vida. Qual é o problema na visão do Habermas para que esses mundos então consigam funcionar? Qual é o grande problema da sociedade contemporânea? De acordo com ele, é que a razão instrumental, o mundo do trabalho, coloniza o mundo da vida. E aí o que acontece? Quando a razão instrumental, quando o mundo do trabalho interfere no mundo da vida, a gente vai ter o empobrecimento da subjetividade humana, das relações afetivas. E aí você vai transformar o mundo da vida utilizando a razão instrumental. E aí, o que vai acontecer? Quando eu deixo o mundo da vida ser colonizado pelo mundo do trabalho, eu deixo de ser eu, para ser aquilo que o sistema quer que eu seja. Eu me torno simplesmente uma peça dentro do sistema. O que vai ocorrer? Eu vou começar a ter relacionamentos por puro interesse. Então, eu vou ser amigo daquela pessoa porque ela vai me ajudar a crescer no meu trabalho. Então, eu não vou ser amigo dela por uma relação de afetividade. Eu vou ser amigo dela porque vai me ajudar na minha relação de trabalho. Eu vou namorar aquela pessoa porque ela vai melhorar a minha imagem, o meu status social. Então, eu começo a buscar o quê? Fins específicos, objetivos, até mesmo nos relacionamentos, na socialização. E aí, o que vai acontecer? Valores políticos, éticos, eles vão se esvaziar. Por quê? Porque as pessoas vão visar somente a técnica e a dominação. Então, os valores políticos, éticos, eles vão ficar só no campo das ideias, no campo da teoria, porque na verdade não vão ser praticados, vão se tornar somente um discurso vazio. E aí, pensando justamente nessas questões, quando a gente tem o domínio da razão instrumental, como vocês acham que os políticos vão agir? Se eles estão tendo o domínio da razão instrumental, vocês acham que os políticos estariam mais interessados no bem-estar da população ou eles estão mais interessados em manter o poder, em fazer todas as estratégias possíveis para manter o poder? É óbvio, gente. Se eu deixo a razão instrumental governar a minha vida, é óbvio que eu não vou estar interessado na melhoria para a população. Isso aí vai ficar em segundo plano. O importante é eu me manter no poder, mesmo que para isso eu precise ser corrupto, mesmo que para isso eu precise eliminar, matar alguém, mesmo que para isso
eu precise me corromper. Então, basicamente, você deixa para segundo plano o bem-estar, a sua ética, a sua ideologia e passa a buscar um objetivo, que é manter o poder. No campo da economia, gente, com o domínio da razão instrumental, a economia estaria mais preocupada com o bem-estar do próximo, com as condições ambientais, ou estaria interessada somente no lucro? Com o domínio da razão instrumental, a economia ela está pautada somente no lucro. Então, se eu tiver que explorar meu trabalhador, abaixar o salário dele, fazer com que ele tenha uma vida simplesmente para que ele possa sobreviver, e isso me dará lucro, eu vou ter mais dinheiro, então é isso que eu vou fazer. Se eu tiver que destruir a floresta amazônica para que eu possa ter um crescimento em lucros, em dinheiro, é isso que eu vou fazer. Então, a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com o ser humano fica sempre em segundo plano. Ah, professora, mas você está falando dentro de um ambiente amplo. Como isso afeta especificamente a nossa vida? Se você não identificou a razão instrumental nesses campos da política e da economia que influencia a vida de todo mundo, vamos para algo mais específico. Quando você escolhe que faculdade você quer fazer, quando você escolhe a profissão que você quer exercer. Quando a razão instrumental ela coloniza a sua vida, ela coloniza o mundo da vida, a sua escolha profissional ela vai ser pautada no desenvolvimento de todo o seu potencial, ou ela vai ser pautada no poder de consumo que aquela profissão irá te permitir. Quantas vezes vocês já não ouviram a famosa frase: não, vou fazer advocacia porque dá dinheiro, vou ser médico porque é uma profissão importante, vai me dar status. Não vou fazer arte porque vou morrer de fome. Então as pessoas de fato, elas não conseguem desenvolver o seu máximo potencial, porque elas estão preocupadas em encontrar profissões que dê lucratividade, que possibilite que ela possa comprar coisas. Então, eu quero ter uma casa, um carro do ano, eu quero viajar, então eu vou buscar uma profissão que me dê muito dinheiro, mesmo que eu não me sinta identificado com aquela profissão. E aí o discurso das pessoas é sempre esse, que é te desmotivar dentro daquelas profissões que talvez seja o seu interesse. Ah, eu quero fazer música. O quê? Vai viver de showzinho em barzinho? Então, as pessoas sempre buscam essa ideia da razão instrumental. Bom, gente, e aí vem a questão da liberdade do indivíduo. Quando você permite que a razão instrumental colonize o mundo da vida, você abre mão da sua liberdade. E aí, então, na visão do Habermas, é possível quebrar essas correntes e conseguir a emancipação? Sim, através da construção do conhecimento por meio da comunicação, tá? Então, para Habermas, a construção do conhecimento dependeria da comunicação. E aqui ele destoa da ideia de muitos filósofos, como René Descartes, como Immanuel Kant, que busca a ideia filosófica no campo mais isolado, na ideia do racionalismo. Você pensando, você consegue chegar
a um conhecimento próprio, a formação do conhecimento. Para o Habermas, o conhecimento necessita da interação de diversos sujeitos. É nessa discussão, é nesse debate que você vai ter, de fato, a construção do conhecimento. E aí, dentro dessa questão de que é necessário haver o diálogo para o conhecimento, nós temos as armadilhas da linguagem. Por quê? O Habermas, ele vai destacar a importância da linguagem, da palavra, da fala para o pensamento. Por quê? As escolhas das palavras podem influenciar a forma como a gente pensa e até mesmo as nossas ações. Então, para ele, seria necessário uma mudança na linguagem, para que pudesse ter uma mudança significativa dentro da cultura. Então, ele acaba inaugurando o que seria a ideia da filosofia da linguagem, tá? Porque ele percebe que, às vezes, as palavras, as expressões que usamos acabam interferindo no nosso modo de pensar e no nosso comportamento. Um exemplo disso é utilizarmos a palavra homem como significado de ser humano. Então, o que isso implica? Isso apaga a participação das mulheres. É como se elas não existissem. Pode parecer besteira, mas isso faz com que a sociedade ela acabe tendo ações mais machistas. Por quê? Porque você esvazia a importância da mulher através da linguagem. Então você sempre usa a expressão homem para se referir à humanidade. Então você começa a considerar a importância na humanidade somente a partir da visão do homem e deixa de lado o que seria também a participação e a visão da mulher. E agimos dessa forma inconscientemente, pessoal. Não é uma coisa consciente que é feita essa construção, mas é algo inconsciente. Por que a palavra homem é utilizada? Por conta justamente das primeiras sociedades de cunho patriarcal, no qual as mulheres não eram cidadãs, no qual as mulheres não eram vistas dentro da sociedade. Então se cria um conceito que o ser humano é o homem e a mulher seria uma criação para servir o homem. Isso é algo inconsciente, mas é uma mensagem que a utilização desse termo traz para a nossa sociedade, tá? Então, a linguagem ela passa a ser considerada uma forma de corrigir uma visão estereotipada que muitas vezes assumimos inconscientemente. Então, na visão daqueles que defendem essa ideia de mudança na linguagem, é justamente para ter uma participação maior entre os indivíduos, para que a gente apague esses preconceitos que muitas vezes são inconscientes. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Se cuidem e até a próxima.